Meu nome é Selena Myers, tenho 26 anos, e às vezes sinto que nasci apenas para preencher as lacunas que minha família deixa para trás. Não me entenda mal, eu amo minha família. Mas amar e ser amada de volta são coisas completamente diferentes. Cresci sendo a filha que todos diziam ser forte, madura, centrada. A que não dava trabalho. A que se virava sozinha. A que podia esperar, porque havia sempre algo ou alguém mais urgente para cuidar, minha irmã, Tiffany. Desde que me entendo por gente, ela era o centro da casa. Bastava que espirrasse para minha mãe correr com um copo de suco de laranja na mão e meu pai cancelar qualquer compromisso. Enquanto isso, eu aprendia sozinha a fazer o dever de matemática, a trançar o cabelo para o colégio e, mais tarde, a lidar com crises que nem sequer me pertenciam. Eu era o esteio, aquela estrutura silenciosa que mantém tudo de pé, mas que ninguém nota, até ela rachar. Trabalho como analista financeira em uma empresa respeitada, e ganho o suficiente para viver com conforto. Paguei minha faculdade com bolsas e estágios, me formei sem depender de ninguém. Tenho uma planilha para tudo, despesas, investimentos, sonhos. Sim, sonhos. Um deles é morar sozinha, em um apartamento onde cada objeto tenha meu nome, meu gosto, minha escolha. Mas ainda moro com meus pais, porque, por algum motivo, me sinto na obrigação de estar por perto. Talvez por medo. Talvez por culpa. Ou talvez por aquele velho vício de esperar um obrigada que nunca vem. Tiffany. Ela tem 23 anos e é influencer, ou pelo menos se define assim. Acorda ao meio-dia, passa o resto do dia trocando de roupa para fotos, grava vídeos com frases motivacionais que ela mesma não acredita, e termina a noite em festas onde tudo é filtro e nenhuma realidade. Não paga contas, não tem um plano, mas tem aplausos da internet e dos nossos pais. Lembro de um jantar recente em que cheguei do trabalho exausta. Sentei-me à mesa e comentei, sem rodeios, que as contas da casa estavam altas demais. Meu pai nem ergueu os olhos do celular. Minha mãe resmungou algo sobre como Selena adora criar problema. Mas quando Tiffany entrou, atrasada e ainda com glitter no rosto, minha mãe sorriu como se a noite tivesse finalmente começado. Você tá tão linda, filha. Postou aquela foto do vestido azul? Aquela estava perfeita. Engoli seco. Sorri. Me calei. Como sempre. Era assim. A rotina da filha invisível que cuida de tudo, mas nunca é celebrada. E apesar de tudo, eu continuava tentando. Tentando ser suficiente. Tentando ser notada. Tentando, sem saber, sobreviver em um lugar onde o amor vinha com etiquetas, condicional, raro, desigual. Mas eu ainda não sabia que algo dentro de mim estava prestes a mudar. Que o silêncio que eu suportava há anos começaria a me sufocar. Que a estrutura firme que construí com tanto esforço, e tantos sim engolidos, estava com rachaduras profundas. E que muito em breve, o mundo perfeito deles começaria a desmoronar, pelas minhas mãos. Tem dias em que eu olho para Tiffany e me pergunto como duas pessoas criadas sob o mesmo teto podem ser tão diferentes. Ela entra nos ambientes como se estivesse em um desfile, e, de certo modo, está. Sua vida é uma vitrine. Tudo nela é planejado para ser visto, o cabelo perfeitamente ondulado, a maquiagem impecável mesmo de manhã cedo, a roupa que parece saída de um editorial de revista. E, claro, o celular sempre na mão, pronto para capturar mais um momento espontâneo que levará dezenas de curtidas. Naquela manhã de sábado, acordei cedo como sempre. Fiz café, arrumei a cozinha e organizei algumas contas atrasadas do mês anterior. Meus pais ainda dormiam, exaustos da festa que Tiffany havia dado na noite anterior. Eu não fui convidada. Coisa mais jovem, você não ia curtir, ela havia dito com aquele tom doce que só ela consegue usar para disfarçar o desprezo. Ou talvez nem disfarce mais. Talvez eu é que insista em fingir que tudo tem boa intenção. Por volta das 11, ela apareceu na cozinha. Estava com óculos escuros, apesar do ambiente fechado, e arrastava um roupão de seda como se fosse uma princesa em um palácio. Sentou-se à mesa e pegou uma fatia de pão,
que nem comeu. Disse que estava de detox digital, mas em menos de 2 minutos já postava uma selfie com a legenda: recuperando a energia com minha irmã maravilhosa. Gratidão. Eu estava de costas. Só percebi quando o celular dela emitiu o som do clique. Virei e vi meu rosto desfocado no fundo da foto, com uma expressão de cansaço. Ela me olhou, riu e disse: "Tá diva, Selena. Confia." Depois saiu como se nada tivesse acontecido. "Maravilhosa", ela escreveu. "Mas não sabe nem meu café preferido." Meus pais acordaram um pouco depois. Mamãe desceu empolgada, elogiando a nova linha de roupas que Tiffany estava divulgando. Disse que ela estava se tornando uma mulher de verdade, independente. E meu pai, enquanto lia o jornal, comentou que Tiffany tinha talento natural. Ela nasceu para isso. Sempre teve estrela. Ninguém perguntou o que eu fiz na semana. E eu não disse nada. Não teria adiantado. No almoço, decidi tocar no assunto das despesas de casa. A luz havia vindo quase o dobro. O cartão de crédito do meu pai, que eu monitorava para ajudá-lo com os prazos, tinha gastos estranhos com lojas de grife e serviços de estética. "A gente precisa conversar sobre as finanças da casa", comecei com cuidado. Tiffany bufou. "Lá vem a planilha ambulante." Meu pai franziu a testa. "Selena, você sempre transforma o almoço em reunião." Minha mãe apenas empurrou a salada no prato e murmurou: "Você precisa relaxar mais. Olha sua irmã. Ela vive com leveza, é isso que falta em você." Com leveza. Como se ignorar responsabilidades fosse um mérito. Como se viver de aparências fosse algum tipo de sabedoria superior. Fiquei em silêncio. De novo. Naquela noite, fui para meu quarto mais cedo. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, escutando os passos leves de Tiffany no corredor. Provavelmente se preparando para mais uma saída, mais uma noite de flashes e elogios. E mesmo sabendo de tudo, mesmo tendo consciência de quem ela é, uma parte de mim ainda doía. Não pela inveja, mas pela constatação de que, naquela casa, o valor de uma pessoa era medido pelo brilho que ela conseguia exibir, e não pelo esforço que fazia nos bastidores. Ali, Tiffany era digna de tudo. E eu? Eu era só, útil substituível. Silenciosa. Mas alguma coisa dentro de mim começava a se inquietar. Uma semente plantada pela frustração. Um cansaço que não era só físico, era existencial. Eu só não sabia que em breve essa inquietação se transformaria em ação. E que o conceito de dignidade que todos usavam como desculpa, teria um preço. Tudo começou com uma notificação estranha no aplicativo do banco. Era uma transação de $2.500 em uma boutique de luxo em outra cidade, uma loja daquelas que nem sequer vendem online, só sob agendamento. Franzi o senho. Meu primeiro impulso foi pensar em fraude. Digitei minha senha, entrei na conta, e mais uma compra apareceu, um pacote de spa 5 estrelas no valor de 1.800. Depois outra, em um restaurante caríssimo em Malibu. E mais uma. E mais uma. O valor total começava a ficar absurdo. E o pior, tudo nos últimos 10 dias. Senti o estômago revirar. Meu corpo ficou gelado. Era como se alguém tivesse invadido não só minha conta, mas minha intimidade, minha segurança, minha vida. Liguei para o banco na hora, e uma atendente com voz doce confirmou: os saques haviam sido realizados com meu cartão físico e minha senha pessoal. Pedi bloqueio imediato, revisão de transações, investigação. Ela falou algo sobre o protocolo, sobre aguardar. Mas eu já sabia. Alguém próximo a mim tinha feito aquilo. Levantei da cadeira com o coração disparado. Fui direto à minha bolsa. O cartão não estava lá. Revirei cada canto, cada bolso, cada compartimento. Nada. Senti a garganta secar. Fui até a gaveta onde guardava os comprovantes, e lembrei que, alguns dias antes, Tiffany havia entrado no meu quarto sem querer, procurando um brinco que jurava ter deixado no banheiro.
Na hora, achei estranho. Agora, tudo fazia sentido. Com o sangue pulsando nos ouvidos, voltei ao computador e entrei no extrato completo. O valor total me fez parar por um segundo, $25.000. 25 mil dinheiro que eu tinha guardado com cuidado ao longo de 4 anos. Parte era meu fundo de emergência, parte destinada ao meu sonho de sair daquela casa. Cada centavo havia sido economizado com renúncia, com disciplina, com responsabilidade. E agora, evaporado em champanhês, vestidos e curtidas. Minhas mãos tremiam. A primeira reação foi querer confrontá-la ali mesmo. Mas respirei fundo. Eu precisava de provas. Imprimi os extratos, tirei capturas de tela de stories que ela havia postado nas mesmas datas das compras, fotos em hotéis caros, mostrando bolsas de grife e jantares extravagantes. Cada registro dela era uma confirmação da minha suspeita. A ironia? Em todos os vídeos ela sorria, dizia frases como gratidão ao universo e merecimento é tudo. E eu, do outro lado da tela, sentia uma náusea crescente. Fui até a porta do quarto dela, mas não entrei. Escutei sua risada abafada enquanto falava ao telefone, provavelmente com alguma amiga. Falava algo sobre uma viagem para o exterior, sobre fechar uma parceria com uma marca internacional. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse tirado de mim o resultado de anos de esforço. Como se fosse dela por direito. Voltei para meu quarto e sentei na cama. A raiva era uma labareda acesa no peito, mas havia algo mais profundo, uma decepção doída, afiada. Eu não esperava um gesto de gratidão. Nunca esperei. Mas um roubo? De sangue? De alguém que cresceu ao meu lado? Minha mente voltou para as vezes em que a defendi, em que dei parte do meu salário para ajudá-la com urgências que depois descobri serem sapatos. Às vezes em que cobri suas mentiras com os nossos pais, para que ela não fosse castigada. Quantas vezes? Quantas vezes eu fui cúmplice do tipo de pessoa que ela se tornaria? Ali, naquele momento, percebi algo importante: Tiffany não era apenas irresponsável. Ela se sentia autorizada. Ela acreditava que tudo lhe era devido. E o mais doloroso era saber que essa convicção havia sido construída dentro da nossa própria casa, com a ajuda dos meus pais, que sempre passaram a mão na cabeça dela e disseram: ela é diferente. É digna. Fechei os olhos e senti uma lágrima escorrer. Não de tristeza, mas de ruptura. Aquela Selena que relevava tudo, que engolia injustiças, que aceitava ser esquecida, ela estava morrendo. E algo novo, mais afiado, mais consciente, nascia no lugar. Eu não sabia ainda o que faria. Mas uma coisa era certa: eu não ia mais permitir que passassem por cima de mim. Nem ela. Nem ninguém. O que mais me atormentava não era o dinheiro. Embora fosse um valor considerável, mais do que tudo, o que me cortava por dentro era o modo como Tiffany parecia viver sua vida como se fosse um jogo. Eu já sabia, no fundo, que ela nunca se importaria com as consequências. O que me restava, então, era a certeza de que eu tinha sido traída. Não de uma maneira qualquer, mas pela pessoa que mais acreditava ser a minha irmã, a minha parceira. Ela sempre foi a princesa da casa, e eu, a bobrigada, a silenciosa, a que estava lá para servir e sustentar. Na manhã seguinte ao ocorrido, acordei cedo. Não havia mais nada que eu quisesse fazer além de confrontá-la. Mas sabia que, por mais que desejasse explodir, não poderia agir por impulso. Minha mente estava aflita, uma guerra interna entre o que eu queria e o que deveria fazer. A razão, que sempre foi minha aliada, estava gritando por prudência. Desci para a cozinha, onde minha mãe já estava fazendo o café. Ela me olhou, mas não disse nada. Aquele olhar, vazio e mecânico, era uma rotina. Todos os dias era assim. Mãe, com seu sorriso sem brilho, e meu pai com o olhar fixo na televisão, sem perceber que minha vida estava prestes a mudar. Nenhum de nós falava sobre o que estava acontecendo em nossa casa. As finanças, a pressão de um futuro que parecia ser sempre adiando uma solução, tudo isso não era um assunto a ser discutido à mesa.
Mas hoje, a tensão estava no ar. Tiffany entrou pouco depois, com o cabelo molhado e uma expressão cansada, como se a vida a estivesse consumindo, ou talvez fosse apenas mais uma fachada. Ela parecia a mesma, mas sabia que por dentro tudo estava começando a desmoronar. Como se as paredes que ela construiu, com tanto esforço, estivessem ruindo aos poucos. Bom dia, Selena, ela disse, mas a forma como falou estava tão distante da simpatia habitual que fiquei em silêncio, esperando. Ela se sentou à mesa e mexeu no celular sem nem olhar para mim. Não havia sinais de preocupação, de remorso. Mas dentro de mim, a raiva estava borbulhando. A situação, no entanto, exigia mais do que palavras vazias. Eu precisava que ela visse o que fez. Precisava que ela soubesse o preço da sua mentira. Foi então que decidi agir. Algo na minha mente, algo profundo e inabalável, me dizia que não podia mais ser a irmã submissa. Não agora. Não mais. Fui até o quarto de meu pai e abri a gaveta onde ele guardava as chaves da casa. Eles sempre me pediam para cuidar das coisas, para ser responsável. Isso, por mais que eu nunca quisesse admitir, me dava uma sensação de poder. Ali estava eu, mais uma vez assumindo uma responsabilidade que ninguém mais parecia querer assumir. Mas, dessa vez, eu sabia que o que estava por vir era algo que mudaria a dinâmica entre nós para sempre. Com as chaves em mãos, caminhei até o meu carro. O que eu ia fazer, no fundo, era simples. Mas ao mesmo tempo, tinha uma carga emocional que me fazia hesitar. Eu estava indo à delegacia. Não para fazer o que minha mãe faria, acobertar ou justificar as ações dela, mas para colocar as coisas no lugar. Cheguei lá em menos de meia hora. Entrei no saguão e fui direto até o balcão, onde fui atendida por um policial. Expliquei a situação calmamente, embora minha voz estivesse levemente trêmula. Era como se cada palavra tivesse que ser cuidadosamente calculada. Quando mostrei os extratos bancários e as imagens, o policial fez uma anotação rápida, mas seu olhar parecia entender mais do que eu queria passar. A polícia sabia como lidar com esse tipo de crime, e eu sabia que Tiffany logo teria que enfrentar as consequências. Eu estava pronta para lidar com isso. E eu sabia que não seria fácil. Quando voltei para casa, a casa estava estranhamente silenciosa. Todos estavam no sofá, com os olhos fixos na televisão, alheios a tudo. A primeira coisa que fiz foi buscar o olhar de Tiffany. Ela estava distraída, mexendo em seu celular, ignorando minha presença como de costume. Foi então que decidi quebrar o silêncio. Eu fui à delegacia, disse com firmeza. Minha voz soou mais forte do que imaginei. Tiffany levantou a cabeça, seus olhos se encontrando com os meus. Por um momento, ela parecia desconcertada. O quê? Ela perguntou, incrédula. Você sabe o que fez, respondi. Fiz uma denúncia. Eles vão vir atrás de você. Ela riu, mas não era uma risada genuína. Era nervosa. Era o riso de alguém que sabia que o jogo estava acabando. Você não pode estar falando sério, Selena, disse ela, tentando manter a compostura, mas os sinais de nervosismo estavam ali, visíveis. Eu estou, respondi. E a partir de agora, nada mais vai ser igual. A tensão no ar era palpável. Ela ficou em silêncio por um momento, e eu vi pela primeira vez em muito tempo uma expressão de vulnerabilidade no rosto dela. Mas logo ela voltou a se fechar, a máscara de indiferença retornando. Mas o que ela não sabia era que eu estava resolvendo não só o problema do roubo, mas também a questão da minha própria identidade. Eu não era mais a irmã que aceitaria ser ignorada, a irmã que engolia tudo para manter a paz. Não mais. Quando ela sair dessa situação, se sair, ela vai saber que eu não era apenas uma sombra na vida dela. Eu era mais forte do que ela imaginava. E, acima de tudo, eu sabia exatamente o que precisava ser feito. Naquela noite, o silêncio da casa era diferente. Não o tipo confortável, acolhedor, como quando todos dormem e o mundo parece em paz. Era um silêncio denso, pesado, como o ar antes da tempestade. Eu sentia o tempo se arrastando,
como se cada segundo demorasse mais a passar, e a respiração ficasse presa em algum lugar entre o peito e a garganta. Tudo estava prestes a mudar, e eu sabia. A única diferença era que, desta vez, eu seria a força por trás da mudança. Passei horas em meu quarto, sentada na beira da cama, com os documentos em cima da colcha. As cópias do boletim de ocorrência, as provas impressas, os prints organizados em ordem cronológica. Não havia mais nada a fazer além de esperar. Esperar que a verdade, pela primeira vez, fosse ouvida. E não por mim, mas por quem carrega uma arma, um distintivo e uma caneta que assina mandados. Lá fora, o som de risadas ecoava. Tiffany estava no jardim com os pais, tomando vinho e conversando sobre algo fútil, provavelmente a nova tendência de moda ou os seguidores que havia ganhado com uma publicação. Por mais surreal que parecesse, nada em sua postura indicava remorso. Para ela, o mundo ainda girava em torno da própria imagem. E nossos pais, como sempre, orbitavam em sua volta, cegos, felizes, submissos. Eles não sabiam. Não desconfiavam do que viria. Eu os observava pela janela entreaberta, sentindo um misto de tristeza e alívio. Tristeza porque sabia que, depois daquilo, não haveria mais retorno. Alívio porque, enfim, alguém estava prestes a olhar para mim, e não para ela. Na manhã seguinte, tudo aconteceu rápido. O portão da frente se abriu com um estrondo que acordou até os vizinhos. 2 carros da polícia estacionaram com precisão cirúrgica. O som das botas na calçada, os rádios comunicadores, as vozes sérias. Meus pais saíram da cozinha confusos, os olhos arregalados. Tiffany estava na sala, com uma xícara de chá na mão, e a expressão debochada de sempre. Mas aquela expressão não durou muito. Senhorita Tiffany Myers, disse o oficial, alto, direto. Ela regalou os olhos. Sim? O que está acontecendo? Temos um mandado para conduzi-la sob suspeita de fraude e apropriação indébita de identidade financeira. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai se colocou à frente da filha, em choque. Não pode ser. Isso é um engano. Ela não faria algo assim. Mas eu permaneci onde estava, em pé, ao lado da escada, imóvel, com a pasta em mãos. Os olhos dela se encontraram com os meus. E, naquele instante, ela soube. Não houve grito. Não houve palavra. Apenas o reconhecimento de que, desta vez, ela havia subestimado a única pessoa que nunca deveria ter ferido. Você fez isso, ela sussurrou, engolindo em seco, sem mais o escudo da arrogância. Eu fiz o que ninguém mais teve coragem de fazer, te responsabilizar. Os policiais a algemaram. A xícara de chá caiu no chão, espatifando-se em pedaços, uma metáfora tão perfeita da nossa família que cheguei a sentir pena. Meus pais protestaram, choraram, gritaram, tentaram impedi-los. Mas não havia mais espaço para discursos cegos. A realidade finalmente havia se imposto. A rua inteira assistiu. Vizinhos curiosos apareceram nas janelas, alguns cochichando, outros filmando discretamente. A menina de ouro, da família Myers, estava sendo levada pela polícia, com o rosto pálido e as mãos presas. E pela primeira vez, não era eu quem estava invisível, era ela quem estava nua. Voltei para dentro da casa sem olhar para trás. Meus pais ainda estavam atonitos, perguntando por quê. Mas a pergunta estava errada. O que deviam perguntar era, como deixamos isso acontecer? Porque a verdade é que não fui eu quem destruiu nada. Eu só tirei o véu. O resto já estava podre há muito tempo. No meu quarto, sentei na cama e fechei os olhos. Meu coração ainda batia rápido, mas era uma adrenalina diferente. Não de medo, mas de libertação. Eu tinha feito o que precisava ser feito. E, pela primeira vez, não me sentia culpada. A justiça não veio com escândalos ou vingança. Veio com documentos, com silêncio, com coragem. E ali, naquele quarto onde tantas vezes chorei sozinha, comecei a entender o que significava recuperar a própria voz.
A ligação veio no final da tarde. O nome da minha mãe apareceu na tela, e por um breve segundo, hesitei. Pensei em não atender. Pensei que talvez o silêncio fosse a resposta mais justa depois de tudo. Mas atendi. Porque apesar de tudo, ainda havia uma parte de mim que queria entender o que, no fundo, eles estavam sentindo. Ou se estavam sentindo algo, além de raiva. Selena, ela disse, com a voz abafada e trêmula. O que você fez, você acabou com a nossa família. Não houve como você está. Nenhuma tentativa de compreender o que me levou até ali. Apenas acusação. Eu não acabei com nada, mãe, respondi, com a voz firme. Só parei de fingir que estava tudo bem. Você expôs sua irmã. Humilhou sua própria carne. Ela está abalada. Ela chorou o dia todo. Tive vontade de rir. Não de sarcasmo, mas de incredulidade. Era como se todas as palavras que saíam da boca dela estivessem de cabeça para baixo. Como se a realidade tivesse sido editada ao gosto deles. Como se eu fosse a agressora e Tiffany, a mártir injustiçada. Ela roubou, mãe. $25.000. De mim. E vocês sabiam. Sabiam que ela não trabalhava. Sabiam que ela não podia bancar aquela vida. E mesmo assim vocês escolheram não ver. Ela é sua irmã. Você devia protegê-la. E quem me protegeu? Perguntei, e houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio cortante. Por fim, ela desligou. Eu fiquei olhando para a tela do celular por alguns segundos, em silêncio. Era engraçado como uma frase tão curta conseguia doer tanto. Você acabou com a nossa família. Repetia na minha cabeça como uma sentença. Mas a verdade é que nossa família havia se partido muito antes daquele momento. Só que agora, a rachadura estava exposta. No jantar, não desci. Fiquei no meu quarto, com as luzes apagadas, ouvindo apenas o som distante da televisão na sala. Sabia que meu pai também estava furioso. Ele não falava muito, mas quando algo o atingia, ele se tornava um muro, grosso, impenetrável, frio. E não havia argumento que o atravessasse. Eles haviam escolhido a filha errada para idolatrar, e a verdade disso os incomodava mais do que o próprio crime. Naquela noite, sonhei com a casa da nossa infância. No sonho, eu corria por corredores longos e escuros, tentando encontrar uma porta aberta, mas todas estavam trancadas. Ao final do corredor, Tiffany sorria, rodeada de luz. Meus pais estavam ao lado dela, acenando para mim, mas sem me chamar. Eu gritava, batia nas portas, pedia por ajuda. E eles apenas sorriam, como se minha dor fosse entretenimento. Acordei com o rosto molhado de suor e lágrimas. Ao amanhecer, tomei minha decisão. Fui até o armário, peguei uma caixa de papelão e comecei a esvaziar minhas prateleiras. Livros, roupas, objetos pessoais. Cada item que eu colocava dentro da caixa era como um corte que cicatrizava. Tirei da parede uma fotografia emoldurada de quando éramos crianças, eu e Tiffany sentadas no jardim, com vestidos parecidos e sorrisos que pareciam verdadeiros. Olhei para aquela imagem por longos minutos antes de colocá-la virada para baixo no fundo da caixa. Desci as escadas com a cabeça erguida. Meus pais estavam na sala, em silêncio. Minha mãe segurava um lenço. Meu pai nem olhou para mim. Eu vou embora, disse simplesmente. Minha mãe levantou os olhos, assustada. Você vai nos abandonar? Não. Eu só estou me escolhendo. Pela primeira vez. Eles não disseram nada. Talvez porque, no fundo, soubessem que não podiam mais me deter. Talvez porque, de alguma forma, entenderam que tinham perdido algo que não sabiam valorizar. Coloquei minhas coisas no carro e dirigi sem olhar para trás. O portão da casa se fechou atrás de mim como o fim de um capítulo mal escrito, e eu, finalmente, estava pronta para reescrever a minha história. Sem precisar provar meu valor. Sem pedir permissão para existir. Era o corte final. E nele,
encontrei minha liberdade. A primeira noite no novo apartamento foi silenciosa de um jeito bom. Um silêncio limpo, fresco, como o som do mundo respirando devagar. Não havia gritos, nem passos apressados no corredor, nem vozes questionando onde eu estava, o que eu fazia ou por que não sorria. Apenas o som da minha própria respiração e o tic-tac discreto de um relógio de parede que eu mesma escolhi. Pela primeira vez em anos, o espaço ao meu redor me pertencia. Cada canto carregava minha escolha. Meus quadros, minhas xícaras, minha luz. No início, estranhei o tempo livre. A ausência de tensão. Era como se meu corpo ainda esperasse ordens, demandas, acusações veladas. Eu acordava no meio da noite com a sensação de que havia algo pendente, alguém esperando por mim, algum fardo para carregar. Mas não havia. E isso, aos poucos, foi virando alívio. No trabalho, fui promovida. A chefia reconheceu não apenas minha competência técnica, mas minha habilidade em liderar com equilíbrio. Você tem uma maturidade rara para sua idade, Selena, disse meu gerente, sorrindo. Aquilo me pegou desprevenida. Por um momento, não soube como reagir. Eu estava acostumada a elogios que vinham seguidos de cobranças ou elogios que eram, na verdade, disfarces para pedidos. Mas aquele era sincero. E eu o recebi com um obrigada, cheio de espanto e gratidão. Comecei a fazer terapia. No início, me sentia desconfortável falando de mim, como se ainda precisasse justificar cada sentimento que aparecia. Mas minha psicóloga, uma mulher de voz calma e olhos firmes, não me julgava. Ela ouvia. E no silêncio dela, eu me ouvia também. Descobri que por muito tempo minha autoestima foi moldada a partir de negações, do que eu não era, do que eu não podia, do que me diziam que eu jamais seria. Comecei a escrever para lidar com isso. Primeiro em um caderno simples, depois em textos soltos no computador. Até que, um dia, resolvi compartilhar uma parte da minha história. Criei um blog anônimo, sem fotos, sem nome. Escrevi um texto que começava assim: minha irmã roubou meu cartão e meus pais disseram que ela era digna demais para ser culpada. Então eu me escolhi. O resto fluiu como se minha alma estivesse esperando por aquele desabafo. Falei sobre invisibilidade familiar, sobre amor condicionado, sobre o cansaço de sempre ser a base de tudo sem receber estrutura nenhuma de volta. Postei sem pretensões. E dormi. No dia seguinte, havia mais de 12.000 visualizações. Centenas de comentários. Parece que você contou minha história. Eu me vi em cada linha. Obrigada por colocar em palavras o que eu nunca consegui dizer. Eram mulheres. Homens. Gente de todas as idades. Gente ferida, calada, que encontrou nas minhas palavras um eco, um espelho, um abraço. Eu chorei. Mas não de dor. Foi um choro leve, como o da chuva fina que cai depois de uma longa seca. Era como se, ao compartilhar minha voz, eu finalmente estivesse libertando outras vozes também. E em meio a tudo isso, algo ficou claro: talvez minha história não fosse um fardo. Talvez fosse uma ponte. Foi aí que comecei a escrever regularmente. Sobre abusos sutis, sobre silêncios impostos, sobre a necessidade de se escolher mesmo quando o mundo inteiro nos manda ceder. E a cada texto, eu me sentia mais inteira. Mais forte. Mais minha. Tiffany ainda aparecia nas redes sociais, agora com menos brilho. O escândalo havia manchado sua imagem, e os seguidores que antes a exaltavam agora faziam perguntas incomodas. Meus pais, segundo um parente distante, mudarão-se de bairro para evitar os olhares. Mas eu não sentia prazer nisso. Só sentia distância. Uma distância que finalmente me protegia, não me excluía. Hoje, quando olho no espelho, não vejo uma vítima. Vejo uma mulher que atravessou a própria dor com os pés firmes no chão e os olhos abertos. Uma mulher que não teve o privilégio do acolhimento, mas fez da própria lucidez um abrigo. Meu nome é Selena Myers. E, pela primeira vez, minha história está sendo contada por mim. O auditório estava lotado.
O tipo de ambiente que, até pouco tempo atrás, teria me deixado desconfortável, quase fora do lugar. Mas ali, naquele palco iluminado por luzes suaves e cercado por olhares atentos, eu sentia uma calma estranha. Como se, depois de tantas batalhas silenciosas, eu finalmente tivesse alcançado a clareira da minha própria história. Fui convidada para participar de um painel sobre mulheres que romperam ciclos familiares de abuso emocional. Achei que ainda não estava pronta, mas aceitei. Não por vaidade, mas porque entendi, com o tempo, que algumas verdades precisam ser ditas em voz alta, para quem está ouvindo calada, esperando coragem emprestada. Peguei o microfone. As mãos não tremiam. Meu nome é Selena Myers. Durante muitos anos, fui chamada de forte, madura, equilibrada. Mas, na verdade, eu estava apenas sobrevivendo em um lar onde amor era moeda e dignidade tinha sobrenome. Me disseram que minha irmã era digna. Que ela merecia tudo, inclusive o que era meu. Me disseram que proteger o nome da família era mais importante do que proteger a mim. E por muito tempo, eu acreditei. Vi rostos emocionados. Alguns abaixavam os olhos, outros me olhavam fixamente como se suas dores estivessem sendo arrancadas, costuradas nas minhas palavras. Mas um dia, quando roubaram mais do que meu dinheiro, roubaram a última parte de mim que ainda aceitava viver pequena, eu parei. Denunciei. Rompi. Fui embora. E comecei tudo de novo. O auditório silenciou. E então aplaudiu. De pé. Naquele momento, eu soube que não era apenas sobre mim. Era sobre todas as pessoas que viveram apagadas sob o brilho artificial de alguém mais amado, mais mimado, mais autorizado a errar sem pagar por isso. Tiffany foi condenada. O juiz, ao final do processo, optou por pena alternativa, já que era ré primária. Ela teve que devolver parte do dinheiro e prestar serviços comunitários. Teve que encarar a justiça sem a maquiagem dos seguidores, sem os filtros da fama. Sua imagem pública se desfez lentamente. As marcas romperam contratos. Os amigos evaporaram. Hoje, tenta reconstruir a carreira com uma conta nova, mais discreta, menos barulhenta. Soube que procurou terapia. Espero que funcione. Não por vingança. Mas porque eu não desejo que ninguém continue vivendo sob a ilusão de que o mundo deve algo a elas. Meus pais, por outro lado, se fecharam numa bolha de negação. Mudaram de cidade, venderam a casa, cortaram contato com quase todos os familiares. Nunca me pediram desculpas. Nunca reconheceram o erro. A última mensagem que recebi foi da minha mãe, meses atrás: se um dia quiser conversar, sabe onde nos encontrar. Eu li, respirei fundo e não respondi. Não porque guardo rancor. Mas porque não quero mais conversar com quem só sabe gritar. Quanto a mim, eu renasci. O blog virou um livro. O livro virou um projeto social. Recebo histórias todos os dias de mulheres, homens, filhos e filhas invisíveis que finalmente disseram basta. Minha história, antes encarada com vergonha, se tornou ferramenta. E cada vez que alguém me escreve dizendo, você me ajudou a me levantar, eu entendo, era por isso que precisei cair. No fim da palestra, uma jovem se aproximou. Tímida, segurando um envelope. Disse que tinha vivido algo parecido, e que, ao ler meu texto, decidiu denunciar o próprio irmão por anos de violência financeira e psicológica. Me abraçou forte. Não nos conhecíamos, mas choramos como se fôssemos da mesma família, talvez porque éramos, de alguma forma. Voltei para casa naquela noite com o coração leve. A luz da cidade refletia no vidro do carro como se dançasse. O apartamento estava calmo, como sempre. Tirei os sapatos, fui até o espelho do corredor e me encarei. Não parecia mais a mulher que um dia aceitou ser o apoio de todos sem jamais ser apoiada. Não parecia a filha que pedia migalhas emocionais com gestos silenciosos. Era eu. Serena. Inteira. Sorri e disse baixinho. Dignidade não é herança. É escolha. E hoje, eu escolhi a minha.
Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!